Peraí, deixa eu começar a apresentar antes de você começar a falar. Pronto. Tá. Oi, nós somos o grupo que vai falar sobre Caule, do capítulo 11. Nosso grupo é composto pela Sandra Santos, Bianca Ortiz, Samuel Galhardo, que sou eu, e o Guilherme Mendes. Vamos começar aqui introduzindo o Caule, falando sobre as principais características dele, né? Algumas das características que são a variação de contorno em bloco do xilema segmentado, o dimorfismo vascular. O caule também vai ter ali bandas de parênquima não grosseiro no xilema, resultados de perfuração única, cadeia cristalina no xilema secundário e floema, também resultados de peneira única, enfim, essas são algumas características. O caule, o conceito do caule é como um órgão que ele fica ali sustentando as plantas, as folhas e os órgãos reprodutivos. Ele faz ali uma conexão direta ali entre esses órgãos, né, que eu acabei de citar, e as raízes. Ele tem a mesma organização básica do STEM, né? Que assim, podemos observar nós que apresentam ali uma inserção foliar e também entre nós. Logo acima do ponto de inserção de cada folha, desenvolve ali o botão, que é localizado nas axilas das folhas. E é chamada de gema axilar ou gema lateral. Existirá também ali uma parte terminal do caule a gema terminal, né? Que é formada por uma área que é o meristema, o primórdio foliares, né, perdão, e gemas auxiliares em desenvolvimento. Pode passar. A organização do meristema apical, ela ou né, do promeristema, são tecidos vegetais que fazem ali parte do meristema e dão origem aos tecidos primários. Então, forma ali um corpo primário ou estruturas primárias do vegetal. Os meristemas apicais, eles estão localizados no ápice do eixo vegetal, assim como também das ramificações, né, do vegetal. O meristema apical caulinar, na maioria das angiospermas, ele apresenta ali na sua porção distal o promeristema, que é organizado em duas regiões, a túnica e o corpo. A túnica varia em espessura, então apresenta ali as camadas celulares mais externas. Essas camadas vai de uma até seis, mas normalmente assim acaba sendo comum que seja duas, que são divididas em plano anticlinal. O corpo, ele ocupa ali essa região do corpo, ele ocupa ali uma posição interna e adjacente à túnica. E as divisões celulares são orientadas em todos os planos. O meristema apical do caule, no caso, quando tem ali o crescimento ativo, origina rápida e sucessivamente os primórdios foliares e acaba não permitindo a distinção na fase inicial dos nós e entre nós. Assim, eu acabei citando de forma errônea isso. Eu quis dizer que, assim, acaba não permitindo a distinção dos nós entre nós nessa fase inicial. Acho que não ficou tão claro, assim, da forma que eu falei, mas, enfim, próximo. Bom, a partir do crescimento do meristema apical, que o Samu acabou de falar,
a gente tem a estrutura primária, né, que é como se fosse a primeira parte do crescimento do caule. Essa estrutura, quando cortada em seção transversal, a gente pode observar uma diferenciação entre as células e entre as regiões do do corte transversal do caule. Essas diferenciações são divididas em epiderme, que é a parte de revestimento, córtex, que é a parte mais ativa da célula, onde vai ocorrer a maior parte da atividade celular, e o sistema vascular primário. Como a gente está tratando apenas da estrutura primária, a gente tem o sistema vascular primário, que é a primeira parte do desenvolvimento da planta. Bom, a epiderme é o tecido de revestimento, que tem origem na protoderme, e que apesar da sua função de revestimento, é considerado um tecido vivo porque se divide por mitose. Ela pode ter apenas uma camada, né, no caso ser unistratificada, ou pode ter mais de uma camada e no caso ela seria múltipla. Ela pode ter uma cutícula envolvendo ela, com função de permeabilidade, ou pode ser papilosa, né, quando ela tem essas variações aqui em volta da célula e não tem cutícula. Como a epiderme é a parte mais externa, né, do órgão do caule, ela pode ter também estômatos, é nela que vão estar os estômatos, no caso, que são as células responsáveis pelas trocas gasosas. E também vai ter tricomas, que são que podem ser glandulares, que no caso são os tricomas que conferem cheiro, porque eles excretam resinas, sucos, ou tricomas não glandulares, ou tectores, que no caso são os tricomas que vão conferir a proteção contra choques mecânicos. Então a gente pode observar aí essa característica de revestimento da epiderme. Já córtex ou a região cortical, do órgão do caule, já vem, originado pelo meristema fundamental, e ele é toda essa parte de tecido parenquimático que fica entre a endoderme, que reveste o caule, desculpa, a endoderme que reveste a parte vascular, o centro vascular, e a exoderme, que reveste a epiderme. Então toda essa parte aqui que é classificada até como homogênea em algumas espécies, é considerada a região cortical da planta. E ela é considerada homogênea na maioria das espécies, porque ela é basicamente composta por tecido parenquimático, né. E esse tecido parenquimático sofre diferenciações em relação à sua função, né. Quando esse tecido tem a função de armazenar, eh, ar ou água, ele pode ser definido como parênquima aquífero ou aerífero, ou aerênquima, né, como a gente pode chamar, que também são adaptações ao meio ambiente. Por exemplo, o aerênquima é comum em plantas aquáticas, né, porque eles têm que armazenar oxigênio para poder fazer as fotossíntese, e toda essa atividade celular acontece no tecido parenquimático. O córtex, né, ou a região cortical pode apresentar também células secretoras de enzimas ou cristais ou látex, resinas. Então, essa é uma característica da região cortical. O sistema vascular é composto pelos feixes vasculares, né, e ele se origina do procâmbio. Esses feixes vasculares são tidos como concêntricos aqui, e eles são formados por xilemas, que são formadas por células condutoras de xilema, que são os traqueídeos e elementos de vaso, e floema, que s que são as células que as desculpa, é formado por células condutoras de floema, que são as fibras e elementos de tubo clivado. Aqui nessa imagem a gente pode ver uma diferenciação do parênquima,
do tecido parênquimático, da epiderme, e aqui a gente pode ver os elementos crivados do caso do floema, e também as células condutoras do xilema. O xilema ele pode se diferenciar em protoxilema e metaxilema, né? E na porção interna desses feixes vasculares, que são utilizados para conduzir como células condutoras. E essa diferenciação é o que faz a classificação entre caules e raízes, né? Quando a porção do protoxilema está ausente, a gente pode ter uma raiz, e quando ela está presente, a gente tem um caule. Bom, já no crescimento secundário, em dicotiledôneas. No caso das dicotiledôneas, o crescimento secundário ele é resultado da divisão celular no câmbio vascular e nos meristemas laterais, sendo a formação de tecidos vasculares secundários do câmbio uma característica das dicotiledôneas e das gimnospermas. Então, o crescimento das plantas com origem nos meristemas secundários ou laterais provém do câmbio vascular e do felogênio. O felogênio, que composto junto com o suber e a feloderme, na parte de cima ali, eles compõem os três juntos a periderme, mas somente o felogênio e o floema, que serão responsáveis pelo crescimento secundário da planta. Então, esses dois em divisão celular vão resultar no crescimento lateralizado ali da planta. Já no crescimento. Pode passar, por favor. Já no crescimento secundário não usual das dicotiledôneas, alguns caules, como os de lianas e cipós, apresentam um crescimento secundário diferente. Em geral, esse crescimento é resultado de uma grande produção de parênquima, diferente do crescimento secundário que a gente tinha visto ali agora, que é composto por felogênio e, e o floema. Um exemplo desse crescimento não usual é encontrado nesse artigo aqui, do Gabriel Uriel do Cruz Araújo e Cecília Gonçalves Costa, que classificou a anatomia do caule da Sergiania corrugata, que no caso é uma espécie de liana, e que indicou uma variação cambial, no caso, que é uma variação de crescimento secundário, e classificou também uma massa xilemática e faixas de parênquima sem lignina. Lignina, no caso, que confere a parte mais rígida da planta. Então, esse crescimento... Também foi feito o teste de Lugol, né, na metodologia do trabalho, e foi encontrado uma alta quantidade de amido, que é o que confere essa característica mais flexível das lianas, no caso, e fundamenta esse crescimento não usual das lianas, especificamente na espécie da Sergiania corrugata. Ainda nesse assunto, agora sobre o crescimento secundário em monocotiledôneas, acontece que algumas monocotiledôneas elas não apresentam o necessário, né, que seria basicamente ali o câmbio vascular. Porém, no caso de algumas, como palmeiras, coqueiros, por exemplo, apresentam um caule bem robusto e um aspecto de crescimento secundário até. Esse espessamento, né, desse caule, ele não é proveniente da atuação de um câmbio vascular. Até porque, como eu disse agora há pouco, as monocotiledôneas de fato não apresentam o necessário para isso. Mas esse espessamento, ele é mais por uma ação de um meristema, que é o meristema de espessamento secundário. Portanto, esse crescimento secundário, né, ele é considerado um crescimento secundário anômalo por alguns autores.
Esse meristema, que eu falei agora há pouco, de espessamento secundário, ele fica ali, ele é gerado ali entre o parênquima que fica mais externo, assim, do caule, e entre esse parênquima, né, externo e os feixes vasculares. Então ele fica numa região ali denominada pericíclico. Ou também ele pode ser apenas um contínuo ao meristema de espessamento primário. Suas atividades a formação assim de novos feixes vasculares e parênquimas na parte anterior a ele. Então fica mais ali na parte interna do caule, e na parte posterior a ele ele faz ali a produção de células de parênquima, né? Ficando mais na parte de fora, na parte externa ali do caule. Isso faz com que acaba tendo um engrossamento ali, né, ou um espessamento desse caule, que muitas das vezes pode ocorrer até mesmo uma lignificação dessas células, né? E também tem origem ali de um estipe, que normalmente é característico essas plantas, assim, né? Como coqueiro, palmeiras, como eu tinha dado exemplo agora há pouco. Mas é bom deixar claro que não é madeira. É um caule sem ramificação, aéreo e anelado. Então tem que ter isso em mente, que essa estipe de fato não é madeira, até porque não dá para fazer, né, uma mesa, não dá para fazer cadeira com esse material. E sim é um tecido originado ali no meristema de espessamento secundário. É isso. Bom, a gente, para fazer essa apresentação, utilizou do livro que a professora mandou no Classroom, que é o Apesado da Glória, Anatomia Vegetal. Pegamos algumas imagens do Raven ali de microscopia e também utilizamos esse artigo da anatomia do caule da Sergiania corrugata, que é essa que não tem, que tem o crescimento não usual, né, de dicotiledônia.